Bom, bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas presentes. Mais um sábado letivo. De qualquer forma, parece que os sábados letivos vão ficar de maneira remota, né? Mas estamos aqui remotamente, no ERE. Que difícil, que dias difíceis se passaram, que sexta-feira difícil. E vamos conversar um pouco sobre essas últimas semanas, sobre a comunidade acadêmica, sobre o IFAL, né? Quem já passou por mim, comigo, né, como docente em sala de aula, sabe que eu sempre proponho que a sociologia é uma disciplina prática que a gente pratica na vida e que ela serve, enquanto disciplina, para interpretar nós mesmos e o mundo que nos cerca. Né? E muitos dos sábados letivos, também quem já passou dos sábados letivos comigo, eu sempre estou tentando interpretar Brasil, IFAL, nós mesmos, né? E esse sábado letivo de humanas, nós não vamos nos furtar disso, né? Eu acho que não falar sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo conosco, é a pior solução, né? A gente vai ter que enfrentar um diálogo, falar, conversar, olhar para as nossas mágoas. Vamos falar bastante de mágoa, né? Então eu coloquei aqui afetos e emoções. Muita gente acha que, uma tradição da modernidade acha que a política é feita por racionalidades e discursos racionais. Eu queria partir de outra perspectiva. Eu queria partir da perspectiva que os nossos afetos e emoções talvez sejam os centrais em qualquer pacto social político, qualquer acordo político, por mais que a gente fale de dados, que a gente tenha que justificar, mas a gente tem motivos conscientes e inconscientes, motivos públicos ou motivos privados, que estão na determinação das nossas falas, e esses motivos normalmente eles são carregados de emoções. E essas emoções, elas podem ter uma circulação, um circuito de afetos. Isso é uma fala de um pesquisador da USP chamado Vladimir Safatli, né, que está pesquisando o Brasil a partir dessa chave. E eu vou usar muitos dos recursos conceituais dele, não só dele, mas como também da psicanálise e da antropologia, que é o lugar da onde eu estudei. Né? Então a gente tem os circuitos de afetos e esses circuitos de afetos ele é baseado na mágoa, na raiva, no ressentimento, e a gente tem o risco de perpetuar uma guerra, um circuito de afetos de ressentimento, de mágoa, entre todas as categorias, ou seja, técnicos administrativos, docentes e discentes, dentro do IFAL Santana do Ipanema. Temos agora exatos 10 dias antes do retorno presencial dos alunos e das alunas. No dia 15 de fevereiro, a gente, né, os professores, a gestão, vai apresentar, antes disso, né, um cronograma e um calendário de atividades acadêmicas presenciais no campus, com turmas escalonadas, né, e num modelo que seria mais próximo do semipresencial. Vamos falar um pouco isso mais para frente, o que é ensino híbrido, o que é semipresencial, o que é EAD, o que nós estamos fazendo, né, para que a gente entenda também os conceitos e as cobranças que a gente deve ou não deve fazer em relação às questões estruturais do IFAL, e por que não dizer de todo o sertão alagoano, como a questão de acessibilidade à internet, as conexões, né, enfim. Então também vamos entender um pouco disso, né? Mas antes da a gente entrar propriamente nessas questões mais objetivas do IFAO, eu queria apresentar para vocês, como ponto de partida de uma análise, alguns conceitos que eu estou trabalhando para me interpretar vocês e interpretar o que está acontecendo no IFAO Santana do Ipanema, né? Por fim, nesse prólogo, e eu vou explicar melhor depois, né? A gente está no processo
tanto no Concamp anterior como nesse Concamp de ontem, onde não há vencedores. Nós perdemos e estamos perdendo sucessivamente. Vou explicar por quê, né? Não há vencedores, não vejo que os alunos venceram no Concamp, os professores venceram nessa, e a gente vai ver por que que eu acho que não há vencedores. Né? E muito pelo contrário, a cada Concamp que passa, parece que a gente aprofunda mais em nossas derrotas, né? E o critério que eu estou usando para analisar se há vencedores ou não há vencedores é no critério de que deveríamos ser uma comunidade acadêmica. Tem gente que sai. Deveríamos ser uma comunidade acadêmica, né? Onde a gente pudesse os conflitos serem acomodados dentro dessa comunidade sem que nos agredimos, né, mutualmente. E também a gente vai ver para frente, eu acho que todas as categorias precisam passar por algum tipo de autocrítica, né? E eu não vou ser hipócrita aqui, vou falar que os professores são perfeitos, que não tem professor que enfim, né? Professor que tem problemas, e vários problemas de vários quesitos para trabalhar, né? E assim vai. Não vou, não, isso não vai passar pela minha, porque a gente não pode se enfrentar nesse momento com algum tipo de hipocrisia. Nenhum dos grupos do IFAL ele tem algum tipo de elevação moral sobre os outros. Todos nós, todos os grupos e todos nós, enquanto pessoas, temos as nossas questões e os nossos problemas. E o que a gente, e uma dos encaminhamentos que eu queria tirar da aula de hoje com vocês é que os grupos precisam fazer algum tipo de autocrítica, todos eles, inclusive o que eu faço parte, né? Os professores eles precisam sentar e fazer algum tipo de autocrítica sobre a postura de uma parcela. Eu vou dizer que é pequena, dos docentes ao longo dessa pandemia e desse debate sobre a presencialidade. Assim como também os discentes, né, precisam. E aí a gente vai discutir como cair isso, esses essencialismos, né? Os discentes, como se os discentes fossem todos iguais. Os docentes, como se os docentes fossem todos iguais. Os técnicos administrativos, como se todos eles fossem todos iguais. Né? Há contradições internas, né? Há parcelas dentro desses grupos, há problemas dentro de cada grupo, né? E a gente precisa enfrentar esses problemas. De minha parte, a minha opinião sempre foi pública, a minha postura sempre foi muito clara. Eu sempre estou com as câmeras abertas nas reuniões, eu sempre entro nas salas de aulas, e tenho uma postura muito sincera sobre os meus argumentos e as minhas posições. Quem é meu aluno sabe disso. Também tenho como prática democratizar os normativos do IFAL. Então, por exemplo, ontem no Concamp eu falei sobre a Resolução 45. Todas as minhas turmas têm postado no seu Google Sala de Aula a Resolução 45. Tá lá. Inclusive, no ano passado, nos meus últimos momentos síncronos do ano passado, eu abri a Resolução 45 e li trechos com as turmas, né? E então a gente precisa ter como dinâmica se apropriar dos documentos institucionais, né? Então, às vezes, por exemplo, né, como eu vou falar, a gente tem uma agressividade com os professores, falar, os professores estão afastando por 14 dias porque eles querem tornar inviável a presencialidade. A gente tem um normativo que a gente segue. Eu gostaria que fosse 10 dias, 7 dias. Eu gostaria que fosse como a saúde indicasse o afastamento, né? Mas não é assim que acontece, né? A gente segue normativos, não adianta culpabilizar-me, eu, coordenador do apoio acadêmico, quantos afastamentos da turma e da turma inteira. E a questão dos dias, se a gente tem um normativo. Então, se a gente tem que usar a nossa agressividade para alguma coisa, é para que seja atualizado, alterado os normativos do IFAL, e a gente tem que ter um direcionamento, podemos fazer isso juntos,
professores, alunos, fazer um direcionamento para a reitoria. Né? A gente precisa entender um pouco essa relação entre revolta e culpabilização de grupos. Né? A gente pode se revoltar, a gente pode criticar, mas talvez a gente tenha que direcionar a energia da revolta para onde vai resolver, e não para onde vai produzir talvez mais mágoa. Né? Tá certo? Mas vamos caminhar aqui na minha argumentação. O Washington acabou de chegar aqui, e eu vou deixar bastante tempo para quem quiser falar e se posicionar nesse processo aqui, né? Opa, eu aqui. Desculpa, gente. Bom, como eu estava falando, né? A gente tem uma longa tradição na modernidade que vai pensar os pactos sociais e os processos políticos como produções racionais de acordos. Inclusive, a gente tem essa demanda, né? Então, muita gente pega os dados, tenta fazer algum tipo de justificação, mesmo que a gente veja que esses dados sejam os dados mais convenientes para o argumento da pessoa. Então, a gente tem essa, é verdade, né? Isso não pode deixar de existir. Essa demanda de justificação dos nossos argumentos. Mas eu queria colocar aqui como discussão, né, que além dessa circulação explícita da argumentação, dos dados epidemiológicos, né, a argumentação sobre a vacinação, enfim, além de todas essas questões que é da justificativa, que eu estou chamando do ponto de vista racional, para se produzir os acordos e os conflitos, a gente tem uma circulação social dos afetos. Né? Se a gente tivesse em um ambiente, em um contexto que produzisse, enquanto circulação dos afetos, a esperança, né? A esperança, então, um contexto social onde a gente tem uma circulação esperançosa sobre aquilo que vai acontecer. A argumentação e a justificativa racional, ela vai ser uma. Se, por o contrário, a gente tem um contexto social e uma estrutura social que é a circulação dos afetos, ela é da desconfiança, da mágoa, do medo, a gente vai ter um tipo de justificação dos argumentos, né? E essa justificação dos argumentos, por mais que ela passe por dados, ela tem um tom de agressividade, né, em alguns momentos, beirando os respeitos e a culpabilização de grupos. A culpa é de todos os professores. A culpa é de todos os técnicos. Não, é porque os alunos são desse jeito. Se os alunos não fossem todos os imaturos, eu estou brincando, vocês não são todos os imaturos, né? Mas a gente tem uma circulação dos afetos onde a gente tem uma prevalência, quer dizer, uns momentos onde a revolta ela deixa de ser uma crítica da questão que está causando o problema, ela está deixando de ser uma crítica do contexto social onde nós estamos inseridos e ela está virando uma culpabilização de grupos. A gente tem uma questão complexa a ser resolvida, onde essa chave de bonzinhos e mocinhos, ela só torna o problema mais grave, porque ela não pensa no próprio problema. Né? A gente vai ver isso. A gente tem uma estrutura social de poder e nós temos um problema efetivo a ser enfrentado que a gente, em vez de criticar, por exemplo, o ensino remoto emergencial para que a gente tenha algum tipo de mudança, né, a gente culpa grupos. Todos os grupos culpam uns aos outros. Ninguém, com exceção de alguns professores e de uns que falam aqui, tem uma crítica e pede publicamente alterações no ensino remoto emergencial. Precisamos criticar seriamente. O ensino emergencial foi um grande de um fracasso em muitos dos índices. Não deve permanecer, espero que dia 15, espero não, né? Vai acontecer 15 de fevereiro, alguma turma vai pisar no IFAL, eu não me chamo Leonardo. Né? Mas, né, independente disso, a gente vai depender do ERE ao longo de muito tempo. E a gente precisa fazer uma crítica contundente a isso. Né? Então, o que eu estou tentando apontar aqui? Por mais que publicamente a gente explicite argumentos racionais, e a gente pode olhar que muitos desses argumentos racionais são frágeis, são dados sem fontes, dados, né, enfim. O que está por trás é uma circulação de afetos. No IFAL Santana do Ipanema, onde a gente tem uma circulação
entre não só sujeitos, mas entre categorias, discentes, docentes e técnicos administrativos, onde a circulação social prevalecente é a mágoa, o medo e a desconfiança. Né? E a gente faz isso culpabilizando os uns aos outros e deixando de olhar para o primordial, que todos nós estamos sendo afetados pelos mesmos problemas e a gente precisa enfrentar os problemas e não uns aos outros. Né? Por que a gente faz isso? Né? Talvez há algo na modernidade nela mesma que faça com que a gente essencialize grupos. A gente acha que a gente homogeneiza todo mundo numa mesma caixa de balaio. Os professores, os alunos, os técnicos administrativos, são todos eles culpados e todos iguais. Porque a gente tem dentro da modernidade uma noção de sujeito. Inclusive isso está no Instagram, né? A gente fica olhando o Instagram aqui, a gente que vê aquele que uma imagem unificada de uma pessoa feliz. A gente chega, olha no Instagram e olha como essa pessoa é feliz, uma imagem unificada. A gente não parte do pressuposto que aquela pessoa que está no Instagram sorrindo é uma pessoa em conflito. Em conflito com ela mesma, conflito com o meio que ela vive, que ela é uma pessoa em volta de sofrimentos e contradições. Então, uma das minhas hipóteses, que não é só minha, né? Está no livro da Maria Rita Kell, eu devia ter trazido aqui para vocês para mostrar, né? O ressentimento. Que a própria noção de sujeito que nos mobiliza, a forma que a gente se enxerga, produz grupos essencializados. Né? Então a gente tem uma noção de indivíduo, onde eu sou um sujeito sem conflitos, onde eu tenho que ser feliz, onde eu tenho que ser melhor do que os outros, onde eu tenho que fazer por mim mesmo. Uma noção de indivíduo que prega uma não dependência entre uns aos outros, mas na realidade nós somos dependentes uns dos outros. E que essa noção de sujeito moderno, ela capota essa visão para grupos. A gente olha os professores, os estudantes, como se esses estudantes não tivessem controvérsia entre si, como se os estudantes não tivessem contradições entre si, como eles não tivessem conflitos internos, assim como os professores e os técnicos administrativos. Nós essencializamos grupos porque nos vemos como essencializados. Na realidade, e aí eu vou trazer aqui o sujeito da psicanálise, nós somos pessoas das faltas. Algo sempre nos falta. Apesar do ideário do indivíduo unificado, completo, que pode buscar a completude, nós estamos sempre incompleto em transformação. Apesar de toda a autoimagem pregada no Instagram, todos nós, em algum momento, por ser constitutivo dos nossos conflitos, conflitos entre nós, e o conflito entre nós e o mundo que vivemos, a estrutura social que vivemos, somos sujeitos que passamos por momentos de sofrimento e de mal-estar. Esse imaginário do indivíduo moderno, completo, feliz, faça por você mesmo, faça que você vai conquistar. Quer dizer, né? E se você não conquistar, o que, que é? A culpa é sua ou a culpa é do outro, né? A gente nunca não tenta fazer uma responsabilização da estrutura social e um modo de revolta que vai enfrentar o problema complexo da estrutura social. A gente acaba mobilizando um modelo de revolta que culpa uns aos outros. Então a gente tem um ideário, talvez a modernidade e essa noção de indivíduo que está entre nós, dá para ver na fala, né, de todo mundo, dos estudantes, dos professores, que eu consegui ou não eu consegui, como se nenhum de nós nunca tivesse nenhuma rede de suporte. Ou seja, somos dependentes uns dos outros, seja a família, seja o Estado, mas nenhuma rede de suporte para nos fazer ascender socialmente, se manter, manter privilégios, conquistar direitos. Né? Nós somos seres independentes, mas a gente tem um discurso de faça por você mesmo. E aí, como é que a gente faz sobre a responsabilização dos fracassos? Como a gente se vê enquanto indivíduo unificado? É claro, né? Não é culpa do meu grupo, é do outro. A gente mal critica a estrutura que faz as coisas serem como são.
Então, primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, né? A gente precisa urgentemente nos olhar como sujeito da falta, nos olhar como sujeitos contraditórios. Nenhum grupo é santo. Nem os professores não são santos, os técnicos não são santos, os alunos não são santos. E vou além. Eu não sou santo, vocês não são santos, ninguém aqui é santo, e todos nós aqui temos que nos dar diariamente com nossas contradições, com as nossas angústias e com as nossas incompletudes. Todos nós aqui somos sujeitos vulneráveis, que possuem medo, que têm incertezas. Todos nós. E isso reflete nos grupos. Os grupos são diversos, cheios de incertezas, contraditórios. E nesse sentido, né, porque quando a gente coloca a ideia de essência, né, eu como indivíduo, então o que que eu faço? Eu limpo da minha autoimagem, assim como a gente faz na jossa das redes sociais, ninguém posta só o seu lado mais feio, né? Ninguém vai lá, né, colocar sua mesquinharia que todos nós aqui temos. Eu também tenho, não tô falando dos outros, não, né? Só dos outros. Estou falando de como os sujeitos são. E eu também sou sujeito, né? Ninguém posta. O que que a gente faz? A gente constrói uma autoimagem idealizada. Então, aí tem os grupos, né? A gente capota isso para os grupos. Aí é sempre o meu grupo, ele tem uma elevação moral em relação aos outros. Porque eu sofro injustiça. E se eu sofro injustiça enquanto grupo, a culpa é do outro. A culpa não é da estrutura social, né? Então, eu acho assim, né? Um dos primeiros acordos que a gente podia estabelecer é que todas as pessoas e todas as categorias precisam passar por algum tipo de autocrítica e autoanálise, autocrítica mesmo. Né? Talvez nós, professores, já vi que está entrando aqui alguns professores, a gente precisa, em algum momento, analisar nossa atuação enquanto grupo, durante a pandemia e no ensino remoto emergencial. A gente tem que apontar o que foi conveniente para nós e o que foi inconveniente. A gente precisa fazer uma estrutura, mas não só os professores, os alunos também. Os técnicos administrativos também. Todos nós temos as nossas contradições, né? É claro que fica muito bonito a frase assim, não, porque os alunos só querem estudar. Eu entendo que tem boa parte que quer, mas uma parte não quer. Eu entendo quando falo assim, os professores não querem trabalhar. Tá bom, talvez tenha professores que tenham problemas em ser docente, suas crises em relação a isso, suas crises com Santana do Ipanema, mas eu posso afirmar para vocês, não é a maioria. Não é a maioria, né? A gente não pode colocar os grupos nos balaios, tudo junto no mesmo lugar e culpabilizar uns aos outros. Da onde que vem essa questão de essencializar grupo? Da própria noção de sujeito moderno. A gente capota a noção de sujeito para os grupos, como se os grupos fossem uniformes, homogêneos, né? E aí, claro, né, a gente acaba, em vez de ficar um debate sobre o que é a pandemia, o que são os normativos, qual é o papel da reitoria nesse processo de retorno da presencialidade, nessa gestão da, da presencialidade, qual é o papel dos sindicatos, se os sindicatos estão representando ou não estão representando, se eu tenho uma diferenciação entre técnicos administrativos e os docentes, em termos de legislação, quem é o responsável, como é que a gente luta em relação a isso, qual é o papel do sindicato, como é que a gente mobiliza os trabalhadores, né? E aí, só que a gente não pensa dessa maneira, a gente acaba olhando essências e debatendo e usando culpabilização de um grupo para o outro. E aí que, em vez de a gente produzir uma argumentação da racionalidade sobre mudança, na chave da revolta, agressividade na chave da revolta. Precisamos nos revoltar mesmo porque há injustiças. E aí, para mudar essas injustiças, a gente vai ter que fazer mobilizações que exigem algum nível de agressividade. Pode ser uma carta de agravo, pode ser uma carta de contestação para a reitoria, a gente pode fazer várias coisas que vai exigir uma demanda de agressividade. Mas em vez de fazer isso, o que a gente faz? A gente direciona a nossa agressividade a um outro. Culpabiliza um ao outro. E dentro dessa lógica, a gente estabelece a incomunicabilidade. Os grupos não se conversam, eles se acusam.
Não há caminho de diálogo possível e pontes de diálogo possível. Aqui não seja a da acusação. Vamos avançar. Como eu estava falando, né? Já adiantei esses slides, né? A gente tem uma noção de sujeito que é capotada para os grupos, inclusive para nações, né? Quando a gente fala os alemães, aí a gente traça personalidades para todos os alemães, como são os brasileiros. Aí a gente traz uma lista de estereótipos para o que são os brasileiros, né? Nós somos os sujeitos divididos e somos grupos divididos. Né? Então, quando fala assim, os professores não estão nem aí porque estão ricos, estão não sei o quê, e não querem trabalhar. Pô, a gente tem professores incríveis no campus. A gente tem professores. Temos professores problemáticos? Temos professores problemáticos. Mas a gente não pode fazer acusação pessoal para professores que são bons. Eu poderia trazer uma lista de coisas aqui. Eu sou coordenador do apoio acadêmico, eu sou coordenador do grupo de pessoas com necessidades específicas, eu sou coordenador da rede de apoio socioemocional, eu sou membro titular do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, eu sou co-orientador de um projeto PIBIC, eu sou co-orientador de um projeto PIBIT. E claro, alguém pode falar, professor, mas não é só eu. Não sou só eu que sou assim. Tem professores muito produtivos no campus. E vou dizer, né, e assim como a gente tem uma boa parcela dos alunos preocupados, a gente tem uma boa parcela dos professores preocupados. E a gente tem uma boa parcela dos técnicos administrativos preocupados, né? Eu acompanhei o ano passado, como coordenador do apoio acadêmico, o que é pagamento de folha de auxílio. É uma loucura. Fazendo, sei, 200 e poucos pagamentos. Eu acompanhei como os técnicos administrativos, pelo menos os que eu tive contato, como cada um deles exerce em função de três. Tem técnicos administrativos problemáticos? Temos. Mas temos excelente corpo técnico. Temos professores problemáticos? Temos. Temos um excelente corpo docente. Estou vendo que entrou aqui o professor Thales, né? E o Thales pode. Eu não tenho, não sou amigo pessoal do Thales, mas eu vejo a dedicação que o Thales tem. O Thales é incrível, gente. O Diego está aqui, né? O Diego é incrível. Eu vejo a dedicação do Diego, eu vejo a relação dele com o mestrado, sua relação com a comunidade. O Diego é incrível. O Diego não merece dizer que ele é rico e não está preocupado com a educação, por isso que ele é contra a volta à presencialidade. Tô falando, a Sofia é incrível, o Jaques é incrível. Eu podia fazer uma lista do corpo técnico, da formação geral, das pessoas incríveis que nós encontramos aqui. Eu dei aula em São Paulo nos melhores colégios particulares. E eu não encontrei alunos tão incríveis como eu encontro no Sertão de Alagoas. A gente tem alunos espetaculares, talentos incríveis, assim, incríveis. Se não fosse essa estrutura social tão desigual, essas pessoas iriam muito, muito, muito longe. Alunos incríveis, em termos de comportamento dentro de sala de aula, eu nunca vi um grupo tão bom como os alunos do FAO Santana do Ipanema. São todos os alunos? Tem problemas entre os alunos e as alunas? Tem problemas. Mas a gente tem pessoas incríveis no corpo docente, incríveis mesmo. Inclusive, eu que já transitei por muitos lugares aqui, em sítio, na casa das pessoas, fiz visitas, eu não tenho a menor vergonha de dizer. Eu tenho um monte de alunos e alunos que eu visitei e falei, esses alunos são muito melhores do que eu fui na idade deles. Muito melhor. Eu, no lugar de muito de vocês, eu não estudaria. Eu saí de lugares, de contextos aqui de sítio, do sertão alagoano, que eu pensei assim, falei, meu Deus do céu, como é que essas pessoas estudam e tiram essas notas e são pessoas incríveis como elas são? Eu que vim num contexto muito mais privilegiado. Muitos dos alunos são muito, mas assim, anos-luz melhor do que eu fui na idade de vocês. Temos pessoas incríveis. Agora, a gente precisa fazer essa convergência dialogar.
A gente precisa apontar quais são os problemas, então. Quais são os problemas que nós temos que enfrentar objetivamente agora? Né? A gente tem que apontar que, assim, todo mundo tem parcialmente razão. Os alunos têm razão em querer voltar, mas talvez eles estejam errados em alguns aspectos. Os professores têm razão, alguns professores, né? Porque a decisão não foi de todos, a decisão foi minha também. Eu estava lá, eu estava com a câmera aberta, eu estava defendendo proposta. Aliás, essa proposta do escalonamento é a proposta que eu fiz publicamente no último Concamp. Não nesse último agora, no anterior. Né? No anterior. Os professores, alguns desses professores que estão, eles têm parcialmente razão em falar o que estão falando, mas podem estar parcialmente errados. A gente precisa começar a entender que há um argumento do outro lado e para além das motivações das nossas mágoas e dos nossos ressentimentos. A gente precisa. Ontem eu estava conversando com um aluno pelo Instagram e ele falou uma coisa que foi incrível, assim. Foi algo que nós precisamos fazer uns com os outros. Ele escreveu assim: eu vou te dar um voto de confiança. Eu não sei se ele está aqui, mas ele não sabe o grau de felicidade que essa frase me deu. Né? A gente precisa dar graus, a gente precisa dar votos de confianças uns aos outros. E aí a gente precisa pegar o que há de melhor, né, de nós e apontar a nossa agressividade para propostas críticas sobre a questão que nós estamos vivendo. Objetivamente, é a pandemia? É a falta de teste? É isso que está? Então, por que a gente não está mobilizado para cobrar a prefeitura, cobrar o governo federal, cobrar o raio que o parta para ter teste para todo mundo? O problema é a vacinação? O problema é efetivamente o isolamento social? Por que a gente não está cobrando a prefeituras para acabar com esses shows e essas aglomerações? Quais são os problemas objetivos e qual que é o nível de agressividade que cada grupo precisa ter para resolver essas questões? Ah, mas aí não vai resolver. Pois é, mas a gente atacar uns aos outros só vai piorar o problema. Aí que não vai resolver mesmo. Se cada um de nós ficarmos culpando uns aos outros pelos nossos problemas que são estruturais, aí que a gente não vai, a gente vai piorar, porque a gente vai chegar 15 de fevereiro com os alunos no campus, voltando ao campus, piores. Perdidos no sentido de que perdemos. Com enfrentamento, que a gente precisa de uns aos outros para enfrentar o que é a educação em uma pandemia. A gente precisa dos alunos, a gente precisa dos professores, a gente precisa dos técnicos administrativos. Se a gente entrar em guerra de todos contra todos, não é a presencialidade que vai resolver a questão do déficit de aprendizagem. Está na hora da gente elevar o nível do debate. Está na hora da gente amadurecer o debate. Qual é a questão que precisamos enfrentar e quais são as soluções? Porque a culpa não é minha de ter pandemia. A culpa não é minha de ter 10 servidores afastados. Meu, a gente voltou presencial sem coordenação pedagógica. Vocês não sabem o que é isso, né? Sem assistente social. Quer dizer, não é, a culpa não é minha. Agora a gente precisa apontar soluções convergentes. Talvez a proposta, né, como foi a mais convergente possível dentro das possibilidades. Né? E aí a gente precisa fazer um entendimento melhor do que é a fase 3. Né? A fase 3 exige presencialidade. Não adianta achar que o remoto vai acabar de repente. Aliás, eu queria fazer uma votação aqui para ver quem é a favor de um sábado letivo presencial. Né? Se a gente for nessa questão de acabar, né? Quem talvez, tá vendo como as coisas são complexas, né? Como as decisões são difíceis, a gente tem que olhar para os normativos, né? Será que o sábado letivo não é melhor ficar nesse modelo para todos os grupos? Claro, só ele a gente está tendo um déficit de décadas de aprendizagem, isso é verdade. Mas enfim, vamos avançar, porque senão eu vou falar demais
E não vou dar, não vai ter espaço para quem quiser falar, né? Então, como eu já adiantei também, né? A gente tem uma modalidade de discurso para pensar a culpabilização de um dos outros e olhar pouco para a estrutura social. Né? O que está nos norteando? Qual que é a estrutura que nós temos? Qual que é a crítica da estrutura e qual a agressividade, qual lugar a nossa agressividade tem que ser destinada? O que eu cada vez tenho olhado é que a gente tem uma circulação então da mágoa, da raiva, da inveja, da vingança entre nós e nos diversos grupos dentro desse contexto de pandemia. E aí a gente cachapa todo mundo, né? Eu tô vendo alunos aqui e alunas que é muito injusto eu falar os alunos são imaturos. Os alunos não sabem o que querem porque eles são muito imaturos. Isso é uma baita de uma injustiça falar isso. Para os alunos e as alunas aqui que eu estou vendo aqui, os totenzinhos. Baita de uma injustiça. Isso não é justo. A questão não é os alunos que são imaturos. Uma baita justiça que as pessoas são ricos. Eles não são nem ricos. Porque servidor público é, por definição, classe média. E classe média tem a ver com mediocridade, né? Se tem uma coisa que eu não vou ser é rico. Ou eu largo o serviço público, né? Tá, vou estagnar aqui. Quem está pretendendo ser funcionário público não quer ser rico, certo? Uma baita injustiça com alguns professores, ou com a maioria dos professores, falar um negócio desse, né? Assim, os técnicos administrativos também não querem vir trabalhar no campo. Uma baita injustiça. Uma baita injustiça, né? A gente não adianta ficar culpabilizando grupos e achando que os grupos não têm contradições internas, que eles não são heterogêneos, que eles não têm seus conflitos, os seus grupos divergentes. Tudo isso tá em jogo, né? Como eu já falei. E aí, o que a gente precisa fazer para avançar? Quais são os problemas objetivos que está por trás? Eu entendo quando o aluno fala assim, não é necessariamente que ele não quer estudar, mas a questão dele não está em casa. Se ele vai estar estudando no campus ou não é outra coisa, mas ele não quer estar em casa. A gente entende isso. A gente tem que fazer uma crítica política sobre a desigualdade social. A chave está aí, mas nada vai mudar. Mas me culpar os técnicos, culpar os colegas, não vai piorar o problema. Não adianta achar que a gente não tem que a gente não tem que fazer um projeto político para acabar com força social. As eleições estão ano que vem tá aí. Não adianta a gente não votar em candidatos que apoiem a educação federal. Olha o nosso campus. Se o IFAL tivesse dinheiro, a gente resolvia de outra maneira, dava R$ 1 milhão para cada campus, a gente fazia o ensino híbrido. Que é o ensino híbrido? A minha aula ela é transmitida online, em videoconferência para as outras pessoas. Quer dizer, não adianta me culpar que não tem ensino híbrido. Não adianta culpar IFAL Santana do Ipanema. Quem quer ensino híbrido tem que fazer uma campanha de verba para o IFAL. Pronto. Tem que votar em deputado que apoia o IFAL. Tem que ir para a rua convencer as pessoas que o FAO é importante, precisa de verba federal, que os militares não precisam de tanto dinheiro porque a gente não está em guerra, que não tem que ter dinheiro para a emenda parlamentar para os deputados, é importante dar dinheiro para a educação, para a saúde. É isso que a gente está precisando. Se a gente tivesse dinheiro, a gente resolveria muito mais fácil essa questão do ensino remoto. Se a gente tivesse um prédio decente, o debate sobre o protocolo de segurança ia ser de outro nível. Agora, não tem prédio, não tem dinheiro, culpa alguém. Não dá para culpar alguém. A gente tem que culpar alguém, tem que culpar a pobreza, a estrutura social, a verba da educação. Né? Agora, não adianta falar que quer ensino híbrido e chegar em outubro e votar em candidato que não apoia a educação federal, que só corta dinheiro. Não adianta. Aí a gente vai ter que enfrentar a nossa própria contradição, né? São os normativos da reitoria, porque, Léo, você é um absurdo o que você está fazendo, tirando as turmas 14 dias, porque você quer inviabilizar o remoto, professores não querem dar aula. Meu, todas as minhas turmas têm a resolução 45 no Google Sala de Aula.
Foi citado 1 milhão de vezes, todas as minhas turmas. Então, todos os primeiros e todos os terceiros têm a resolução 45 lá. O problema é o normativo. Como é que se atualiza o normativo? O que, que nós vamos ter que fazer? Essa é a questão. Vamos enfrentar um problema. É os 14 dias. Mas alguém acha que de reduzir para 10 vai resolver o problema? Mas, enfim, se alguém acha que reduzir para 10 vai encher, não é me culpando. Não é culpando os professores, não é culpando os técnicos administrativos. Vamos mobilizar o Grêmio para mandar carta para a reitoria, vamos fazer uma passeata em frente à reitoria, vamos mandar e-mail para o Guedes e encher a caixa de e-mail do Guedes, vamos, para reduzir para 10 dias, vamos mandar um e-mail para o CIAS, vamos ligar para os médicos, não liga para os médicos não liga para ninguém. Manda carta para não sei aqui. Então vamos mudar os normativos. Quer dizer, a gente precisa ter uma visão de que o mundo não é que eu sou dessa época, o He-Man contra o Caveira, o esqueleto, putz, errei. O esqueleto. O mundo não é professores contra alunos contra professores, técnicos administrativos contra os alunos, professores contra os técnicos administrativos. O problema, a gente tem que partir também de reconhecer algumas coisas, né? O ensino remoto emergencial realmente não funciona. A gente precisa reconhecer que o tratamento dado aos técnicos administrativos foi de uma baita dureza e injustiça fazer a volta deles como foram feitas. Precisamos nos apoiar nesse sentido, né? Então não adianta culpar a gente, professores, todos os professores, porque eu voltei também na forma que os técnicos administrativos voltaram a trabalhar presencialmente. Mas qual que é a questão? É um normativo de FAO que diferenciou o normativo para o ensino e para o corpo técnico? Então vamos ver como é que a gente vai unir isso. Vamos mobilizar o sindicato? Cadê o sindicato nessa história? O sindicato, em vez de ficar emitindo notas que nem sabe de quem publicou a nota, porque a nota é anônima, deveria estar mobilizando os trabalhadores aqui no IFAL Santana do Ipanema em relação à carga horária e o tratamento em relação à volta presencial. Não adianta a gente culpar uns aos outros, a gente precisa dialogar. Né? Como é que os docentes podem auxiliar nessa luta? Como é que eu posso ajudar nessa luta individualmente? Quais são as pontes de caminhos, né? E claro, né, a gente precisa ter em mente de que quando eu faço uma acusação do outro, eu me sinto numa elevação moral em relação a todos os grupos. E se eu tenho uma certeza em relação a todo esse processo, é que santidade não tem. Santidade não tem. Nenhum grupo é santo. Todos os grupos têm problemas. Né? Todos os grupos. Agora, quais são os meios efetivos de diálogo que a gente pode produzir? Essa é a questão. Né? Como é que a gente pode se ajudar na demanda de um ao outro? Eu queria fazer também um outro elogio público ao Grêmio, a toda a diretoria do Grêmio. Eu me reuni diversas vezes com o Grêmio ao longo dessas 2 semanas. Né? E eu vou falar para eles o que, o que, o que eu falei lá, né? Eu falei para eles, todo mundo vai ter que ceder um pouco. Todo mundo vai ter que ceder. Pela área técnica de saúde, a gente ficaria na fase 2 até o fim do carnaval. Mas não vai ser possível isso. A gente tem outros grupos, a gente vai ter que voltar antes. Vamos voltar 15 de fevereiro, bem antes. Né? Vamos fazer um afastamento só de quando as turmas estão afastadas. Todo mundo vai ter que ceder um pouco. A gente vai ter que achar uma convergência. E talvez a gente precise, né? Aí aqui entra, fazer alguns reconhecimentos públicos sobre determinadas injustiças. Qual que é o reconhecimento? Precisamos criticar o ERE. A gente precisa pensar em alguma. Quem acha que o ensino remoto emergencial vai acabar da noite para o dia, não vai. Como já falei, o sábado letivo talvez seja melhor ficar assim. Mas quais são os melhores modelos? A gente precisa partir do reconhecimento que o tratamento ao corpo técnico é diferenciado e injusto.
Precisamos partir de alguns reconhecimentos. Né? A gente precisa ter algum tipo de convergência. Mas, mais uma vez, né, culpabilizar um grupo e o outro pela injustiça que eu estou sofrendo não vai resolver a questão, porque a questão é um problema estrutural de um contexto social. Vamos, a gente poderia tirar daqui alguns tiramentos, né? A gente volta 15 de fevereiro com algumas pessoas no campus, mas a gente precisa dialogar. E assim, né, eu fui a favor da fase 2 nesse momento, e todo mundo sabe disso, até o dia 15, porque a gente precisa fazer as turmas voltarem da suspensão. Eu não suspendi a turmas porque eu quis. Então, se os alunos estão achando uma baita injustiça essa forma de proceder, a gente tem que mobilizar o Grêmio, talvez reunir argumentos técnicos e argumentos políticos. Nossa, já falei isso várias vezes nas minhas aulas nesses últimos tempos. Tem um argumento técnico e tem um argumento político. Cobrar o CIAS, a reitoria, que altere os normativos, que tenha uma atualização, ninguém fez uma cobrança formal, né? Mas o Departamento de Ensino do IFAL Santana do Ipanema já mandou vários memorandos pedindo atualização da Resolução 45 nos termos dos procedimentos em casos suspeitos e confirmados de Covid. Vários. Nenhuma resposta no momento. Imagine se tivesse o Grêmio pressionando, o outro pressionando. Pô, não adianta me culpar. A gente vai ter que enfrentar as situações. O corpo técnico, né? Tá tendo que ter uma volta, teve uma volta presencial com uma baita injustiça, um tratamento diferenciado. Não adianta culpar alguém. Cadê o sindicato na história, né? Por que a gente não está mobilizando o sindicato nesse momento? Para fazer uma pressão política em relação a uma uniformização de tratamento nos protocolos de retorno ao presencial. Né? Aí também não adianta o corpo técnico, o ensino voltar e os técnicos relacionados ao ensino não estarem no campus. A gente vai ter aluno durante 12 horas, a gente vai ter que entrar, achar uma solução dialogada entre os técnicos do ensino e os técnicos do administrativo. A gente vai ter que conversar e entrar num denominador. Todo mundo vai ter que ceder e conversar significa isso, né? Às vezes a gente fica muito encastelado, né? E aí tem aquele discurso tudo ou nada. Não vai dar, né? Se a gente for dialogar e temos posições divergentes e estamos na mesma comunidade, dialogar significa ceder. Mas ter alguma vitória parcial, mas ceder. E aí a gente vai ter que lidar com essa relação entre uma vitória parcial e uma derrota parcial. E aí vocês podem ter certeza, né? Pela recomendação técnica, o que foi aprovado no Concamp, houve concessões. Houve concessões, teve diálogo com o corpo técnico, teve diálogo com os professores, muito diálogo com o Grêmio, reuni com o Grêmio várias vezes, né? Toda quinta-feira eu tenho me reunido com o Grêmio, houve concessões de todas as partes. Foi muito dialogado o que foi aprovado, né? E a gente vai ter que aprender que vai ser isso. A gente vai ter que dar concessões. E a gente vai ter que aprender a responsabilizar um contexto social e uma estrutura de poder que não é culpa pessoal dos grupos. Não adianta me chamar de vagabundo, que não vai resolver a questão. Não vai ser assim que a gente vai conseguir resolver. Né? A gente vai ter que partir das diversas demandas e diversas das concessões. E aí a gente precisa pensar, enquanto comunidade, das três categorias, quais respostas a gente vai dar? Quais respostas a gente vai dar para a reitoria? Qual a resposta a gente vai dar para a falta de verba que nós temos? Quais as respostas nós vamos dar para o município e para o SUS? Quais exigências e demandas? Enquanto comunidade, o problema é falta de teste? É isso que vocês estão achando? É falta de teste? Qual a resposta coletiva de todas as categorias convergindo, brigando por testagem em massa? Como é que a gente faz? É a vacinação? É o passaporte vacinal?
Agora, né, a gente vai ter alguns problemas. A gente não tem servidor trabalhando, a gente tem 60 alunos pediram afastamento. E aí a gente precisa pensar essa relação mais individualista, né? Ah, então um vai atrapalhar o todo. Mas talvez se aquele um desistir e aquele um não está mal, o todo também não está bem. A gente vai ter que caminhar enquanto comunidade. A gente pode ver lá uma lógica de ressentimento interno entre alunos, uma lógica de ressentimento interno entre professores. Se uma parte dos professores não está bem, o corpo docente tem problema. O FAO tem problema. Se uma parte dos alunos não está bem, todos os alunos têm responsabilização enquanto comunidade com aquela parte. A comunidade acadêmica. Se o corpo técnico está insatisfeito, nós dependemos do corpo técnico. A gente precisa dos técnicos administrativos. Não é uma questão de contingência. É uma questão de necessidade. Se o corpo técnico não está bem, não tem nada bem. A comunidade acadêmica não está bem, não está bem. E a gente precisa começar a costurar essas relações de diálogo. A gente podia tirar alguns encaminhamentos aqui, fazer algumas propostas. A gente precisa de uma Assembleia Geral, gente. Ou não? A gente precisava de uma Assembleia Geral por setor. E uma Assembleia Geral geral. E uma Assembleia que não é só para ficar acusando uns aos outros. A gente precisa fazer uma lista de queixas. A gente precisa fazer uma lista de problemas e publicizar isso entre nós. Quais são os nossos problemas, quais são as soluções, quais são os nossos encaminhamentos e pedir apoio uns aos outros. E dentro dessa lógica, a gente vai ter que negociar, fazer pontos. Dentro das divergências internas dos professores, a gente vai ter que negociar com os técnicos administrativos e dentro das divergências internas dos alunos. E aí a gente pode ter um comum entre nós. E o comum volta lá para o primeiro slide. Todos nós somos sujeitos indeterminados, com incertezas, com sofrimentos. E sofrimentos têm causas pessoais e sociais. Está relacionado com desigualdade social, com pobreza, com questões de saúde mental. Todos nós aqui somos vulneráveis. Então a gente pode ter empatia uns com os outros. Eu tenho as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Todos nós somos sujeitos conflituados e conflituosos internamente. Isso nós temos em comum, independente se nós somos professores e professoras, técnicas e técnicos, alunos ou alunas. Todos nós temos que dar com os nossos micros dramas cotidianos. E aí, nesse sentido, já que nós temos algo em comum, o nosso comum não são traços específicos. O nosso comum são traços existenciais. Todos nós temos isso, independente de condição social, classe, raça, gênero, estudante. E aí a gente pode estabelecer um diálogo. Tá certo? Falei demais.